Olá, pessoas! Bom, tem um tempo que eu não apareço aqui, né? Eu acabei viajando no final de junho, voltei agora no começo de julho, estive em SP, né? E acabei que nesse meio tempo eu acabei não reagindo, né, a alguns álbuns que saíram, porque eu não tava aqui pra gravar, né? Então, vamos reagir ao primeiro álbum que saiu, né? Que acho que é o que mais deve, né, estar falando, ou não, porque só se fala em outra coisa no seu álbum da Kesha, e eu não sei porquê, sendo que esse é o grande retorno da Kesha depois de muitos anos, né? Assim, ela tentou, né? Vê meu cachorro gritando aqui. Ela tentou umas coisas mais, né? Depois do Rainbow e do High Road. Esse daqui, The Acid, nem ouvi falar nesse álbum, na verdade, me desculpa, Kesha, mas tá difícil, viu? E aí ela veio com uma coisa nova agora no Period, que disseram que o nome desse álbum é assim. Deixa eu ver se eu conserto essa luz. Disseram que o nome desse álbum é assim, mas eu fiquei achando que o nome do álbum fosse Dot. E aí ela lançou agora uma versão deluxe, que é Period Ellipsis. E aí fica assim, what are you doing? Mas ok, né? Enfim. E aí a gente tem então o Period, or Dot, or Ellipse, or, you know, whatever, o novo álbum da Kesha. Já escutei Joyride, EPKI. Eu não sei se eu já assisti Delusional, se eu já escutei Delusional, e eu já escutei Boy Crazy. Dessas, as melhores foram Joyride e Boy Crazy, que eu me lembre, porque eu fiquei muito viciado em Joyride, por mais de um ano, assim, e Boy Crazy eu achei muito legal, mas acho que eu só escutei uma vez, mas eu achei muito boa, e vi o clipe, assim, muito legal. Vamos lá, né? Freedom. She's free now, guys. Tô achando estranho o piano do início, mas eu já percebi que tem 6 minutos de início de álbum, né? Vou ter que me acostumar com isso, eu acho. A câmera que não queria descer. Vai entender. Será que esses são vocais da própria Kesha? Tô me questionando se esses são realmente vocais dela, né? Mas enfim. É realmente a voz dela. Isso não parece, né, meu Deus? Olha, tá mudando, hein? Ó! Nossa, muito bom. Isso aqui deu uma tá. Se der uma explodida, porque fica drop it, né? Se der uma explodida, isso vai valer a pena. Não. I was waiting for it. Where is the beat? Agora aqui baixo, né? Oh, I've been waiting for you now. Freedom. Passa de pegar essa. Waiting for you now. Nossa, essa daqui é muito Force the People. Acho que Force the People no primeiro álbum dele, Torches, em 2011. O que é também da mesma era que a Kesha, quando ela lançou o Crazy, né? É Crazy o nome do álbum? Aquele que tem Love Drugs? Eu Love the Drug? Não vou conseguir lembrar agora. Tá fazendo a maior palhaçada e a música acaba. Eu gostei. Gostei mais da sonoridade do que exatamente do que eu esperava, assim, do álbum, né? Pelo que eu já escutei em Boys Crazy Joyride, mas eu já sei que a Kesha nunca vai fazer aquilo que eu espero que ela faça. Ela sempre faz uma coisa muito louca. E, assim, a música dela falando sobre cachaça, né? Bebidas, enfim. Coisas que ela já falava quando ela tava lá, do que a gente lembra exatamente da Kesha, né? E, assim, não vou dizer que é ruim, não. É bom, né? É bom, ué. É uma música legal. Eu acho que eu escutaria ela de novo. De 0 a 5, acho que daria pra Freedom 3,5. E acho que 3,5 é uma nota muito boa, né? Acho boa. Vamos para a próxima, que é a maior. É a melhor! Joyride. Essa é do maior, essa é maior, viu? Nossa, Joyride é assim, musicão. Não tenho o que dizer. Joyride é uma das melhores músicas de 2024. Não há o que discutir, guys. Não há o que discutir. Esse foi o grande retorno da Kesha no ano passado. Foi essa. Ela desbancou todas. Katy Perry não teve nem chance com Woman's World. Ela sonhou em acontecer em Woman's World, sendo que tinha Joyride. E Joyride se manteve, assim, né? Quando eu digo se manteve, no sentido de música boa que se manteve acontecendo, né? Joyride é maravilhosa. Não há o que discutir. Eu acho que vai ser uma música que eu vou escutar assim, bora escutar uma música assim, só de besteirinha. Aí, Joyride, só pra dar aquele esquenta. É Joyride, tá? Eu acho que essa câmera fica meio pra lá, e aí eu tô fazendo muita coisa com essa mão, e aí vocês não conseguem ver, enfim. Dá pra fechar isso aqui, né? Pra não pegar tanto a luz na luminosidade de lá. Eu posso pegar a câmera e botar mais pro meio, né? Eu sou meio burro às vezes. Vamos lá. A maior parte das vezes eu sou meio burro. Então vamos pra próxima, que é Ipkiai. Essa música é muito ruim.
Ela vai do melhor para o pior, é o pior! É essa, tá? Essa é até triste de escutar, mas... Isso é muito ruim. Não! Essa não. Essa parte até que é legal. Vou mentir, essa é legalzinha. Mas essa parte é muito ruim. Tipo, que refrão bosta. Assim, rapidinho. Esse é o tipo de música que você aprende a letra, porque, tipo, ela é tão ruim. E ela tem uma letra tão ruim que você fica assim, eu vou cantar essa música só por idiotice. E aí, de repente, você tá escutando ela como se fosse um grande bop. E ela não é. É uma música que se finge de bop. Que você aprende a cantar ela por pena. E provavelmente foi por isso que eu escutei ela uma vez. Essa é a segunda vez que eu tô escutando ela, porque assim, eu acho que a primeira vez que eu escutei é com a participação de um cara aí, que eu acho que eu conheço assim, eu conheço de vocalmente, o que ele faz. Mas a parte dele até que funciona, mas o resto da música... Essa aí... Olha, gente. Tínhamos assim, Freedom. Aí ela fez assim, Joyride. Aí ela fez assim. Ela fez isso com o Yippee-Ki-Yay. Que música ruim. Que música ruim que é chapaga ela enquanto dá tempo. Essa é a música pra excluir. Essa foi a música que você fez feat, mulher. Ai, não. Você pagou pra ele fazer o feat com você, não foi? Não é possível. Porque ele não ia olhar essa música e dizer assim, eu quero participar. Jamais ele faria isso. Jamais. Ai. Vamos pra próxima, né? A próxima é Delusional. Girl, you're so delusional. Essa música é pra Valentina, do Drag Race. Tá começando parecendo Freedom, né? Essa daqui, ela me lembrou alguma música da Katy Perry. Essa é bem Katy Perry. E é aquela bem chicletinho assim, de... Ai, que fofo, que... Não é muito minha vibe, mas... não posso dizer que é uma música, não posso dizer que é uma música ruim só por conta disso, entendeu? Essa parte, por exemplo, é muito boa. Thinking you could find, thinking you could find, thinking you could find. Blinding, living, hating this sound. Baby, you're delusional. Thinking you could find someone better now. Fácil de cantar, thinking you could find, thinking you could find, thinking you could find, thinking you could find, find. Fácil de cantar. Esse é o chiclete que a Katy faz e funciona, né? Blinding, look at me, run this sound. Eu gosto muito disso. Assim, essa Delusional não é ruim. Não é o tipo de música que eu gosto de estilo, assim, né? Acho ela bem chiclete, sabe? É porque não tem outra coisa que eu não posso dizer que me lembra, não sei se tipo Cotton Candy, Bubblegum, tipo, muito Katy Perry em Teenage Dream, sabe? Eu acho bem desse estilo, né? Ou no máximo Katy Perry ali naquele álbum que tem Wide Awake, se não for Teenage Dream ainda. Mas tipo, mais onde tem Wide Awake, sabe? Enfim. Não é ruim, mas não é do meu estilo. Se eu fosse, provavelmente eu teria sido fã da Katy Perry, né? Atualmente. Mas não é. Vamos pra próxima, né? Que é Red Flag, ou seja, alerta vermelho, bandeira vermelha, my darling. Cuidado. Essa eu nunca escutei. Nossa, muito legal isso, hein? Tum, tum, tum. O louco em mim vê o louco em você e pensa, eu acho que eu preciso disso, hein? É o que, Puma? Enfim, vamos lá. Bom, pro refrão eu queria algo mais forte, mas tá tudo bem, né? Pelo que a música começou, eu queria algo mais... Bem no beat, no eletronicão, sabe? Mas não veio, mas tá tudo bem. Não faz disso, não faz a música ruim. Só faz menos ousada, pelo menos até o momento, né? Vai que ela muda lá pro pós-refrão. Na ponte, né? A ponte. Walking by, it really does it for me. He doesn't know me, but he told me that he really loves me. We're getting married and we're buying a boathouse in Bali. This is a red flag, this is a red flag. I'm trying to level, but the devil. Aquela poderia com... I can't admit that. I love a red flag. Poderia finalizar com ela cantando isso de fundo, né? Assim, essa não é uma música ruim, mas ela não é uma música ótima. Ela é uma música boa, né?
Eu achei engraçado tudo que ela descreve aqui na ponte do que seria o Red Flag, né? Eu vejo o Red Flag andando e isso mexe comigo. Ele não me conhece, mas ele me disse que me ama. De verdade. Nós estamos nos casando e vamos comprar um barco, uma casa uma casa. Barco? Uma casa. É porque tem um nome específico, né? Que seria uma casa do barco, sei lá, alguma coisa assim. Em Bali. Isso é um red flag. Isso é um red flag. Estou tentando subir o nível, mas o mal, o demônio, está me dizendo que somos perfeitos. Você não disse que acredita, você disse que não acredita em milagres, mas eu posso te mudar, te transformar em um. Não consigo ver isso acabando, mas com certeza não consigo ver isso funcionando. Isso é um red flag. Gente, entendam. Se vocês estão lidando com uma situação de red flag, se você está percebendo que não dá certo, se você está percebendo que essa pessoa não vale a pena, por que é que você está ali se colocando nessa posição, né? E aí eu não sei se a Kesha tenta justificar ou se ela só diz assim, deixa eu viver no meu red flag aqui, na minha relação que é louca, mas funciona pra mim e, tipo, passo super mal, tenho problemas, mas... e pra mim tá ok, né? E aí se você vê um amigo seu e aí você lembra dessa música na hora, será que ele realmente tá legal com essa questão do red flag? Tipo, de estar com essa pessoa? A Kesha tá, né? Mas isso não quer dizer que seu amigo esteja também. Isso é questionável, né? Mas vai que a gente não só de assim, amigo, escuta essa música aqui, só pra ela fazer a leitura pra ver se vale a pena. Né? Enfim, está nessa relação com red flag. É muito complexo isso daqui. Eu não sei se eu acho ela boa, não sei se eu acho ela ruim, porque assim, o que ela tá tratando é o red flag como algo bom, o que não é. Mas a música é legal, ela é bem feita, bem construída. Gostaria que tivesse uma pegada muito mais forte na sonoridade eletrônica, mas não veio, mas tá tudo bem também. Isso não faz a música ser ruim. E o refrão também é muito catchy, muito fácil de pegar, né, chiclete. Vamos pra próxima, que é Love Forever. Olha ela, dizendo que tá tudo bem com o red flag, que não vê o red flags durando, mas ela vem com essa história de que quer um amor que dure pra sempre. Girl, you need to decide. Essa aqui de sonoridade é muito boa, tá? Nossa, o baixo dessa música aqui e a questão da bateria estão assim, alto nível, porque tá muito groovy, muito 80s, né? Me lembra inclusive o álbum da Estelle que a gente escutou, acho que mês retrasado, mês passado. Essa aqui tem um refrão que tem cara que vai me pegar e eu vou ficar viciado só por causa do ever and ever and ever and ever. Que eu vou ficar bem, so cute, cantando isso na rua. I want a love that lasts forever and ever and ever, ever and ever and ever, ever and ever and ever. I want a love that lasts forever and ever and ever, ever and ever and ever, ever and ever and ever. Tá vendo como me pega esse tipo de música? A ponte? Será que vai vir um crescendo aí da música? Não, good. I want a love that lasts forever and ever and ever, ever and ever and ever, ever, ever and ever. Então, essa aqui é musicão? Não. Essa aqui é música boa? É. Essa música super boa? Não é. Porque assim, tudo que tem do pop, que é tipo verso, ela tá começando no refrão, né? Refrão, primeiro verso, aí vem pré-refrão, refrão, aí vem segundo verso, pré-refrão, refrão, ponte. A ponte sendo só um pedacinho de música com um pedaço do início do refrão pela terceira vez, e o resto é só refrão. Pós-ponte é só refrão. E funciona, porque a música, ela é bem amarradinha, né? De letra, de sonoridade, do que ela fez de brincadeira, né, com a letra pra poder cantar, né, que esse ever, endeavor, endeavor, ever, and ever, antes do endeavor, endeavor de todos, em maior parte você tem endeavor, endeavor, mas na parte você vem com ever, já cortado, pra dar uma quebra na expectativa do que você vai cantar e dar uma acelerada na música, pra que você tenha aquela questão de mudou o tempo, mas ainda assim eu continuo falando a mesma coisa, mudou o tempo, mas eu continuo falando a mesma coisa. Então assim, eu acho que a música é muito bem feita, muito bem amarradinha, gostei muito de Love Forever, essa aqui com certeza eu vou escutar depois. Acho que essa é a segunda que eu marco, porque eu deveria marcar como vou escutar depois, seria? Não, com certeza só tem Love Forever. Vamos pra próxima, The One. Marca só de Alright. Que é indiscutível que ela é boa. Refrão forte essa, né? Nossa, essa... Um refrão com uma subida dessa... Tipo, com metade do refrão muito ruim. E aí vem essa parte do Baby I'm the One que quebra e fica bem pior. Porra. Meu Deus. Esperava mais. Ó, a música ficando boa. Muito boa aí, hein? Aceitável até aí. Aí ela vem. Aí vem.
A voz dela até tá parecendo com a da Katy Perry nessa. Kesha, olha aqui nos meus olhos, me diga. Essa música era da Katy Perry? Porque se era, você não deveria ter usado. Porque ela não é boa, tá? Essa é uma música bem ruim. E tem umas partes da música que parecem muito com a voz da Katy. Olha isso. Aquele say goodbye. Não parece a Katy Perry no final? De fundo. A Katy Perry canta assim mesmo nas notas altas nos álbuns dela. Aí o I Finally Found Love ela também canta parecendo a Katy Perry. Love, igual a Katy Perry. Nossa, essa é muito ruim. De 0 a 5, essa daqui eu daria 1,5. Ainda achou que eu dei 1,5, tá? Essa é muito ruim mesmo. Vamos pra próxima. Boy Crazy. Essa é muito legal. I'm obsessive, my heart racing, I want all the boys lately, you're my fixing, you're my craving. Olhem como essa música é, guys. Olha a velocidade, olha como ela canta. Essa música é cheia de energia, essa música tem espírito. Entende? Essa é uma música boa. Essa é uma música Joyride Level, entendeu? 5 de 5 isso daqui, rapaz. É isso que a Kesha tem que fazer nesse álbum, porra. Era isso, na verdade, né? Já que ela não tá fazendo muito, mas enfim, vamos lá. Cadê? Olha a ponte. Olhem a ponte disso aqui. Ela usou uma coisa que já tinha funcionado, na música, pra colocar na ponte dela. Ela fala uma coisa, gimme all the boys, que já tinha funcionado, ela já tinha usado na outra parte da música, e quando ela volta aqui, volta funcionando ainda. Porque é como se fosse algo brand new, algo novo. Ela adiciona uma camada nova, mas ela também pega uma camada antiga e fica assim, ó. Olha ela, fazendo música boa, um musicão. Musicão, não há o que dizer. Não há. Quem disser que Boy Crazy é uma música ruim, não confie na palavra dessa pessoa. Ela não entende de música pop. Eu aqui super, no sentido super da música pop, né? Gente, isso daqui é a receita perfeita pra música boa. Entende? É uma música maravilhosa. É uma música que funciona. Entendeu? Isso aqui é música, isso aqui é Kesha que a gente gosta de escutar. Essa música de você escutar louco. Entendeu? Uma música que bate aqui na sua cabeça e você fica... Nossa, eu ia fazer um negócio aqui mais triste. Você fica zoado. Essa é a música boa. Nossa, essa daqui com certeza... Ai, essa é maravilhosa, não tem nem o que dizer, eu quero me repeat já. Vamos pras Glow. Olha, quando diz que a mulher tá brilhando é porque ela tá grávida. Cuidado, viu, Kesha? Cuidado, mulher. Se preserve. Olha que música legal, tá vendo? É uma música simples. Tem uma letrinha catchy também. Não é uma música zoada como Boy Crazy era. Pra vocês não dizerem que eu só gosto de músicas, né? Batistaca. Não é. Essa daqui é uma música muito boa. Uma música muito bem construidinha. Olha aqui como ela tá falando. Sobre ela falar sobre, hoje estou saindo, estou pegando minha vitamina D. Fala com Dre, que tem The Prettiest Weave, tem got to pad, to myself and I get the best sleep. Aí ela diz, listen to Heavy Mellow, cause he got the best weed. Então ela tá saindo, tá vendo as pessoas, tá fumando, tá fazendo o que ela quer. E ela fala, all you chess need some sunblock when you're looking at me. Então ela brilha tanto, de tanto tomar vitamina D e viver a vida dela, que as pessoas precisam, né? As chess precisam olhar pra ela com óculos de sol. Olha que idiotice, meu Deus. O que ela fala aqui é exatamente o que eu falei sobre Ipikiai. You won't listen to the song, you're too cool for pop shit. Ou seja, você não vai escutar essa música porque você é muito legal para as pops merdas, né? Mas eu fiz tão boa que tá tocando no Target, né, no mercado. E a sua mãe ama essa música. Mas ela não vai cantar junto. Mas ela quer. E ela fala, canta, puta. É a mesma coisa que eu falei sobre Ipikiai, né? Pode ser que tenha muita gente que goste dessa música, né? Quem? Mas talvez seja essa ideia de que eu tô pensando que eu sou too cool for that type of song. Tipo, eu tô me sentindo muito legal pra esse tipo de música. Mas não é, eu acho que é porque ele é ruim mesmo. Eu acho, né? Mas, enfim. Isso aqui é muito Grimes. Nossa,
acabei de pensar num feat muito bom pra essa música, justamente por conta da forma com qual ela canta aqui, que eu disse, nossa, isso daqui é muito Grimes. Se ela chamasse a Tierra Whack pra essa música, seria muito legal, não era? A Tierra Whack também faz essas brincadeiras aqui com a voz, que ela faz em Golden. A Tierra Whack faz exatamente isso. E se ela chamasse a Tierra Whack como feat dessa música aqui, musicão na hora. Tá aí. Essa é boa, tá vendo? Glow é boa. Eu não dou 5 pra ela, mas eu acho que um 4 dou. De boa, ela é boa, assim. Glow é muito legal. Acho que pra dar 5, só uma Tierra Whack aqui pra elevar o nível, assim, dessa música mesmo, assim, de sonoridade. Ou um remix Grimes, sei lá, um negócio assim. Sei lá, Charlie XCX, Ali X, algo assim, entendeu? Ou até o Dorian Electra, porra. Entendeu? Um pessoal dessa sonoridade parecida. Eu gosto de Glow, é legal. Vamos pra próxima. Too Hard. Acho que essa é a última da versão original, não. A última é Catedral. Só eu tô achando essa parte bem The Weeknd. You really let me down. Achei bem The Weeknd. Nossa, essa é muito legal também, tá? O refrão dessa daqui é muito boa. Me lembrou, sei lá, assim, me lembrou de leve a Lana Del Rey, sabe? A sonoridade, a forma com que ela tá cantando. Aliás, nem ela, Lana Del Rey, me lembrou muito a Kali Uchis. Nossa, me lembrou muito a Kali Uchis. Porque ela tá cantando bem soft, too hard, too hard. E ela tá falando, ela tá quase soletrando a palavra, sabe? It's too hard, too hard. E tipo, a Kali Uchis também faz isso, ela canta a música um pouco soletrada, né? Bem soft assim, lá em cima, too hard. Aqui em cima o tom, sabe? I will love you even if it hurts my heart. I will love you, I will love you, I will love you. I will love you even if it's just a heart. Essa é muito legal, gostei demais de Too Hard, sabe? Talvez o maior problema desse álbum é a organização das faixas, sabe? Ela seria muito boa se ela viesse depois daquela dos boys ruins, de Red Flag. Se ela viesse depois de Red Flag, ia dar um casamento muito legal, e aí depois Love Forever, sabe? Gostei. Poderia até, assim, Joyride vir, depois vir Boy Crazy, sabe? Ou Freedom, depois Boy Crazy, depois Joyride. Entendeu? Algumas músicas que dessem pra fazer, tipo, uma organização mental do que ela tá tentando discutir no álbum, porque tá meio tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas gostei de Too Hard, principalmente dessa parte aqui da letra dela, que foi a que eu mais associei com a questão de Red Flag, né? Que ela traz aqui... você só pega e pega, né? Você só toma as coisas, porque você é vazio. E não me surpreende que todo o meu amor não foi o bastante pra sarar a tristeza que você esconde. Você envenenou a água e me deixou quando eu bebi. Ou seja, ele era uma pessoa ruim, que só tomava tudo dela, né? Tudo que ela tinha, tomava. E aí, quando ela precisou de ajuda, porque ela bebeu um pouco da água que ele envenenou, um pouco daquela tristeza que ele tinha envenenado tudo, quando ela ficou mal, ele foi embora. Mas ela disse que, né, eu me renego a deixar pra você escuridão, ou seja, pra deixar você coisa ruim, né? Então pode levar a minha luz, ou seja, essa parte boa, né? Então ela diz, eu te amo, vou sempre te amar, mesmo se você partir do meu coração. E vou te amar, e te odiar é muito difícil. Por isso que eu dei uma casamentada com Red Flag, porque ela fala justamente em Red Flag sobre esses homens que não prestam, e que ela não vê essa relação sendo pra sempre. Mas aí ela vai lá e faz essa música, mostrando que essa relação não foi pra sempre, mas que ainda assim ela tem um carinho por essa pessoa, né? E aí Love Forever poderia vir justamente, né, mudando essa ideia de que ela encontrou alguém melhor hoje em dia, enfim. Vamos pra próxima, né, que é Catedral. Não sei, eu acho que eu tô ficando doido, porque eu não tô entendendo o que ela quer dizer aqui. Tipo, continuava correndo em busca de ar, ninguém pra confiar, porque nada, né, ficou, tipo, não sobrou nada. Eu rezo quando eu tô desesperado e estou nos meus joelhos. Oh, meu Deus, eu sou a catedral. Será que ela tá fazendo, tipo, alguma associação daquela ideia que a pessoa diz que você não é, que a sua igreja é você? Sou uma catedral. Finalmente em casa, a vida foi letal, sou o Salvador, sou o altar, sou o Holy Ghost. Tá, vamos lá. Nossa, que mudança, né? Bicho.
legal, entendo porque que ela escolheu essa como a última música do álbum, né? Sabendo o histórico, né, da vida da Kesha, a gente entende porque que ela escolheu essa para o final do álbum dela. Acho uma música bem gospel pra um álbum que tem Boy Crazy, mas tá tudo bem, é meio que ela mostrando uma parte dela, né, mais sensível, mais vulnerável, né. Entendi que é meio que aquilo que eu falei mesmo sobre a questão de, tipo, sua igreja, né, de ela estar com conexão com esse Salvador, com esse altar, com o Espírito Santo, né. Ela tá bem católica nessa, tá soltando vocais, inclusive essa ponte aqui foi uma grande surpresa, né, quando veio com algo mais rockzinho, né. Gostei muito dessa catedral, né, da Cathedral, e entendo porque ela colocou como a última música, né? Enfim, que bom que você está bem, Kesha, tá? Vamos pra próxima, que é a do Deluxe, a primeira música do Deluxe, que é uma música nova, que eu acho que é Trash Man. Essa tá sem a letra ainda porque o Deluxe saiu ontem. You're in the presence of a mother queen, bow down. Que mulher ousada, né, menina? They tell me how I'm looking, how I'm feeling. Throw your opinions in the trash bags. Come back, time to throw your ass in the trash can. Trash man, don't need no man. They tell me what I'm doing, what I'm thinking. Throw your opinions in the trash bags. Come back, time to throw your ass in the trash can. Trash man, don't need no man. They tell me how I'm looking, how I'm feeling. Throw your opinions in the trash bags. Come back, time to throw your ass in the trash can. Trash man, trash bags. Come back, trash can. Trash man. Então, essa daqui ela já tá meio diferente do que ela falou em Red Flag, né? Tipo, ela já tá dispensando os comentários ruins que os homens têm a dizer sobre ela, né? E tipo, põe sua opinião na lixeira, tipo, você é uma lata de lixo, você é um homem lixo, entendeu? Ela já tá aqui pegando um caminho totalmente diferente do que ela vinha falando em Red Flag, pelo menos pra mim, né? Percebo isso. Gostei da sonoridade dessa, gostei como ela canta também. Não acho que é uma super música, mas é uma música interessante, assim, pelo que ela quer passar, assim, pra ideia que ela quer passar. E o fato de ela ter escolhido como uma das músicas deluxe, que é tipo, é uma música pra você ter um pouquinho mais atenção, já que ela é uma música de uma versão diferente, né? Tô vendo aqui que tem um feat com a Jade, que eu estou super empolgado com o álbum novo da Jade, tá? Tô muito ansioso. Vamos escutar então Boy Crazy, uma das melhores músicas do álbum com feat da Jade. Espero o máximo, tá? I'm boy crazy, crazy, boy Jade is boy crazy. London boys on my nigga bomb, let me be a fan talk. Me up, I'm a dom, countryside in the pond, city boys being charged, not about the size, it's how you use it, they can turn me on. So when you gonna turn me on? Motherfucker, are you dumb? Boys better be there, ain't catching the party. I'm obsessive, I'm fixated. I want all the boys lately. Lilith, ela cantando as gays. Gimme all the boys. Gostei de Boy Crazy com a Jade, né? Acho que não ficou tão diferente assim da versão Boy Crazy da original, né? Gostei do verso da Jade também. Ainda mais esse adicional no final que ela fala sobre boys on boys, né? Falando sobre skate. Mas acho que na música no geral ela é muito boa, assim, ela sozinha, mas com a Jade é como se fosse uma cereja no bolo, assim, uma cereja no topo do bolo, só pra dar aquele gostinho a mais. Mas Boy Crazy, assim, a música sozinha já é uma música muito boa. Vamos para Attention, que se eu não me engano, Attention foi uma música promocional do álbum. Eu acho que eu já escutei, mas eu não tenho certeza. Que é com a Slater e com a Rose Gray. Rose Gray, inclusive, que tem feito muito sucesso, né, entre os jovens por conta desse Louder Please. Não sei se ela vai lançar, tipo, uma versão deluxe. Eu acho que eu escutei esse álbum umas 2 vezes. E ele é muito legal, assim, pra o que eu gosto, assim, dessa sonoridade que eu falei aí do batistaca que eu tava pedindo no início. A Rose Gray, ela traz muito dessa sonoridade mais animada e eletrônica. Essa é a música né? Essa sonoridade aqui, tum, 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 é muito Rose Gray, assim. O que a Rose Gray faz no álbum dela é bem isso daqui. Tá vendo? Era esse tipo de drop que eu esperava em Drop lá no começo, que ela falava daquela música lá. Drop it, bitch, aí eu deveria vir um negócio assim. Nossa, muito boa essa, hein? Nossa, essa aqui... Cut, oh. Engraçada a voz da Rose Gray, né? Ela é muito legal, a voz dela funciona muito com esse tipo de sonoridade. Esse final agora foi bem Charli XCX, né? Essa é muito legal. Bom, de resto, gente, não sei se eu vou escutar não, tá? Gosto de AJ Cook, mas escutar EPKA... Não, Sorry dela.
Era lá. Bom, essas aqui que são as que eu não gosto, eu não vou escutar, me desculpem vocês, mas estarei me negando a escutar 3 versões diferentes de Ipikiai, mais uma de Delusional. Não, Joyride eu gosto do original, Boy Crazy, como eu falei, eu gosto do original, não vou escutar esses remix. Mas enfim. Vocês que gostaram do meu remix, vocês que gostaram do meu react, né, do álbum novo da Keisha, me desculpe se você é fã da Keisha, eu falei muito mal do álbum, mas é tipo, considerando aquilo que eu gosto muito dela, né, e o que eu conheço de potencial e o que funciona na voz dela, né, não conheço mais do que ela, porque ela fez o álbum pensando que ela é melhor pra ela, né, mais do que eu conheço quando eu escutava ela antes, né. E o que eu percebo de sonoridade, que eu gosto hoje em dia, e tem muita gente que gosta hoje em dia, então, quando eu digo que precisa de um drop, quando fala drop, é isso, são coisas que eu já entendo como é que funciona quando se trata de sonoridades que as músicas pedem, enfim. Isso como ouvinte, não como produtor, né? Mas, né? E é isso, se vocês gostaram do meu react, tá? Deixem aí o like, comentem, compartilhem com pessoas que gostam da Kesha. Se vocês não gostaram, expliquem por que vocês não gostaram, e aí a gente vai discutir, eu vou tentar conversar sobre o porquê, o que é que você gostou, o que é que você não gostou do react e tudo mais. Me desculpem pela demora de postar, né? Novamente, um react, principalmente da Kesha, né? Mas não foi por querer. E é isso. Espero vocês no próximo React. Inclusive, tem um vídeo meu aí que eu coloquei, que é pra vocês indicarem artistas que vocês acham que eu vou gostar e vocês acham que eu não conheço, tá? Se vocês podem olhar assim, os artistas que eu já reagi, né, pelos meus vídeos que eu já postei, e aí dá pra você ter uma ideia do que geralmente eu escuto e o que é que vocês poderiam sugerir achando que eu não conheço. Então, se você acha que eu poderia reagir a algum artista que você gosta e que você acha que eu não conheço, podem escrever lá nos comentários desse vídeo, que eu estou desafiando a você, tá? A me mostrar uma coisa que eu não conheço, que eu vou reagir. E aí eu vou dizer se eu gostei ou se eu não gostei, tá? Enfim, um beijão, fiquem bem e até o próximo React.